Fala aí, como é que tá? Tudo bem? Já comece se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saem aqui no canal. Tá legal? Porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante. O conteúdo foi feito para ajudar você de fato, tá bem? Então eu realmente gostaria que você fizesse isso para o teu bem. Ousadamente falando. Agora bem, eu queria, na verdade, dar um conselho hoje para você, sobretudo que é homem, né? E você que é mulher, assista esse vídeo e veja se você concorda comigo ou não. Se nós olharmos, fizermos uma análise bastante rasa, a bem da verdade, porque nós estamos falando de um vídeo de YouTube de, no máximo, 20, sei lá, 15, 20 minutos, né? Bastante rasa, bastante simples a respeito da cultura atual e do que tem acontecido como resposta à nossa cultura, nós veremos que, de um lado e de outro, as pessoas ainda não entenderam o que significa ser homem. Ok? Veja, quando nós olhamos para o que nós chamamos atualmente de cultura woke, né, nós percebemos que as tentativas por parte desse grupo de pessoas, né, que fica, enfim, idealizando certas manifestações culturais, como músicas, filmes, livros. Tem também mais menos, porque é difícil fazer um livro ter sucesso, diferente de fazer um filme ter sucesso, né? Para que um filme tenha sucesso, basta que o filme tenha certos gatilhos mentais, visuais, que sejam disparadores de dopamina, né? E, veja, prendam a atenção do público ali. Isso acontece com a maioria dos filmes atualmente. Veja, filmes ruins são vistos até o final, porque eles têm algumas cenas que prendem a atenção do público. São, veja, manipulações do funcionamento cerebral. Isso aí a galera dominou muito bem, com base na disposição das imagens e assim por diante. Aqui eu não estou falando nem sobre, por exemplo, a aplicação ao cinema da ideia da jornada do herói, coisa do tipo, né? Não estou falando nem sobre isso, sobre a construção dos takes e etc. Não, é pura e simplesmente determinadas cenas e imagens com cores específicas, repetições específicas, com músicas específicas, cenas específicas que prendem a nossa atenção. Como, por exemplo, certos filmes de terror que são ridículos, mas que tem que ter uma peitola de fora. Por quê? Porque a peitola de fora vai garantir que o público permaneça até o final. Tanto masculino quanto feminino. É uma questão bastante curiosa, mas na verdade uma peitola tem o poder de garantir, né, a permanência do público até o fim do filme, por pior que ele seja. E por que isso acontece? Porque uma cena de nudez dispara dopamina no cérebro e como que fixa a atenção do espectador naquele objeto específico, né, para o qual ele está olhando naquele momento. Veja, visualmente falando, é mais fácil. A galera faz isso e pronto, o povo vê o filme até o fim. Só que, literariamente falando, isso não funciona tão bem, né? As pessoas precisam construir personagens que sejam interessantes, diálogos que sejam interessantes, numa linguagem que seja interessante. Isso é muito mais difícil, muito mais difícil. Prender o público num livro Nossa senhora, eu trabalho com internet, gente. Entende? Fazer com que o público leia, um povo da internet leia um carrossel até o fim, é um trabalho miserável. Ok? É muito complicado, assim. O povo não está interessado em ler. Quanto mais visual, melhor. O povo tem dificuldade com a leitura. Precisam ser frases simples, sobretudo porque a linguagem atualmente é muito mal formada e assim por diante. Né? Então, a galera do woke, que dominou ali, né, o cinema, a música e tal, a indústria de maneira geral, tá certo? Que dita determinadas regras a respeito das manifestações culturais, apresentam uma imagem de ser humano, tá certo? Que reduz o homem a algo muito menor do que ele realmente é. Outro dia eu vi uma frase muito interessante, que é o seguinte, né? Homens pelados e mulheres peludas, né? O que significa isso? Uma espécie de inversão na ordem dos papéis. Isso significa que, veja só, a cultura woke não está nos propondo uma espécie de, olha só, relativização da masculinidade e da feminilidade. Ela está pura e simplesmente invertendo a ordem dos papéis, masculinizando a mulher e feminilizando o homem. Quando nós olhamos para os homens atualmente, nós percebemos, né, ao longo
dos últimos anos, das décadas, nós percebemos naquilo que foi chamado de homem metrosexual, uma feminilização do homem na preocupação exagerada com a sua imagem. E todos nós, de algum modo, fomos afetados com isso. Eu me lembro que eu, no período da adolescência, porque o que estava em alta eram os caras que passavam chapinha no cabelo e coisa do tipo, eu tinha um topetão enorme, passava uma pomada no cabelo, fazia um topete e tal. E aí, quando eu conheci a minha esposa, eu descobri que aquilo me fazia parecer um viado, entende? E aí, então, acabei com aquele negócio, né? Então, comecei a cortar o cabelo mais curtinho, tá certo? Só passar um pente na cabeça e vamos embora pra vida, né? Que é assim que funciona, né? Ninguém teve a coragem de me dizer que eu tava parecendo um baitola. Se eu dissesse pra minha irmã, e minha irmã vai ver esse vídeo, ela vai dizer que, na verdade, disseram e eu que não dei ouvido, né? Tá bem, você tem razão, Giovana, eu vou te dar razão, porque é isso aí. Eu acho também, né? A gente tem uma atenção selecionada, né, a certas pessoas. Nós somos sendo condicionados a esse tipo de situação, né? Os homens se preocuparem demasiadamente com a sua aparência, de tal modo que os gestos masculinos foram perdendo a força, entende? São gestos um pouco mais delicados. A postura é um pouco mais delicada. As vestes são, vamos dizer, menos masculinas, pouco características, assim, mais, como que, veja, massificantes. O que eu quero dizer com isso? Fazem com que o sujeito não pareça ele mesmo, mas pareça com outros. E para o homem, ser ele mesmo, uma personalidade individualizada é extremamente importante. Imaginem, lembrem-se da adolescência, né? Assim, quando nós somos adolescentes, os homens sobretudo, imaginem aí, nós odiamos que as pessoas digam que nós parecemos com qualquer outra pessoa. A individualização, a personalização é extremamente importante para o homem. É importante também para a mulher, mas nesse sentido mais, veja só, de como que colocar-se numa posição de único e irrepetível, tá certo? Como alguém diferente de todos os outros. Isso é muito interessante. Aliás, é muito importante para o homem. E quando nós olhamos sobretudo para aqueles jovens, né, que têm certas características e que manifestam ali uma rebeldia um pouco mais exagerada, né? São mais desrespeitosos, etc. Se vestem com uma roupa um pouco mais gritante e tudo isso, não massificadora, mas gritante mesmo, né? Assim, na minha época era jaqueta de couro, os pikes, né? Os espinhos na roupa, andar de skate, coisa do tipo, né? Então eu cheguei a andar de skate, tinha jaqueta de couro e tudo mais, antes do topetão de baitola, né? Escuta rock e tal, tem uma dinâmica um pouco mais irascível, né? Mais impetuosa. Às vezes é desrespeitoso, mas porque quer provar a sua própria força no mundo e tudo mais. O homem tem isso de maneira um pouco mais acentuada, né? A mulher é mais pela doçura e etc. Mas vamos falar da mulher em outro momento. Mas veja, isso chama a atenção inclusive das mulheres, né? As meninas têm uma atenção acentuada para esses meninos que parecem ter uma personalidade mais própria, mais bem formada, apesar de ser imaturidade tudo isso, entende? Ainda assim isso chama atenção, porque a personalização do homem é importante para ele. Mas veja, quando a moda é massificante, quando as posturas são feminilizantes, o homem ganha, né, uma aparência, sim, evidentemente, afeminada, pouco masculina, pouco atraente, e que gera nele uma fragilidade intrínseca, tá certo? Ele passa a não ter uma personalidade bem formada, própria, em que ele vai querer afirmar o seu próprio nome no mundo, vai defender a sua posição e, bem, colocar-se como quem sabe se resolver em determinadas situações, mas ele vai pura e simplesmente, veja, calar, aceitar o que eles estão impondo como quem não tem voz e não tem força para impor a voz que desejaria ter. Isso gera, de fato, uma espécie de feminilização do homem, né? Ele fica um efeminado, né? Como nós dizemos comumente. Bem, essa é a cultura woke, né? Vai fazendo esse tipo de coisa. Até que o sujeito, bem, diz que não é homem, mas é mulher, que não é homem, que é um bicho, que não é homem, que é o raio que o parta, né? Que é um ET, sei lá, que tem um gênero estrela, né? Que se atrai por seres extraterrestres e coisas do tipo, né? Uma parada muito louca.
Então, mas nós temos um outro lado também, que é a cultura dos Red Pill Pill, como diz o Rasta, né? Que é a galera, de fato, que joga o pêndulo absolutamente para o outro extremo. Então, nós temos um lado do pêndulo que é a, né, feminilização do homem, tá certo? Quando nós jogamos o pêndulo totalmente para o outro lado, nós temos uma ridicularização do homem. Uma espécie de caricaturização. Ele é uma caricatura agora, uma imagem que corresponde, na verdade, a uma ideologia absolutamente inversa à cultura woke, mas que não caminha para o lado de um equilíbrio bom e justo, que faz do homem ser aquilo que ele é mais exatamente, dotado de virtudes, mas o torna, na verdade, um sujeito ridículo, risível, no final das contas, né? Por quê? Porque os Red Pill Pill, como diz o Rasta, tá certo? Propõem uma brutalidade que não é característica do homem bem formado. É uma imaturidade, só que jogada por outro lado. De um lado nós temos o homem afeminado e do outro lado nós temos uma imaturidade exagerada, com uma desculpa de que o homem precisa ser forte, né? Então ele tem que saber atirar, ele tem que construir móveis com as próprias mãos, ele tem que, tá certo? Ser fisicamente forte, né? Ele precisa se vestir com camisetinha da Insider, ele precisa, que mais? Né? Viajar e ser milionário, ele precisa trabalhar com marketing digital, né? O quê? Trabalhar na bolsa de valores, né? E tudo mais. É uma palhaçada, no final das contas, né? Você coloca ali uma outra caixinha na qual o sujeito precisa ser encaixado. Uma caixa um pouco mais abrangente, é verdade, mas tão ridícula quanto a primeira. E no final das contas, o que é que precisa ser o homem, no fundo, né? Veja, nada de novo sob o sol. O homem precisa ser forte, dentro. Esse é o ponto. O homem precisa saber vencer os seus próprios vícios, sua própria pequenez, tá certo? O problema de um lado e de outro é que, de um lado, nós temos uma efeminação do homem. O sujeito que, tá certo, né? Não sei se eu posso fazer esse tipo de piada quinta série por aqui, né? O sujeito que, enfim, sabe como é, né? E do outro lado nós temos o sujeito que usa de desculpa a sua masculinidade para fazer as maiores atrocidades por aí afora, tá certo? Que desrespeita a mulher e não é exatamente quem ele deveria ser, protetor, forte interiormente, que se preocupa com proteger a mulher, inclusive dele mesmo. Veja, o que é próprio do homem é o seguinte: olhar para a mulher no início de um relacionamento, ou querer começar um relacionamento, ou preparar-se para isso, estar no momento da espera, levando em consideração que ele precisa ser capaz de negar-se a si mesmo, os seus próprios desejos, as suas próprias inclinações, a sua própria vontade, para realizar a felicidade do outro, da outra, da mulher, tá certo? Ele precisa ser capaz de preocupar-se com a realização da felicidade dela, não de si. Preocupar-se com, veja só, né, a satisfação, o bem-estar, a realização eterna e cotidiana dela, com corrigi-la quando for necessário, mas visando o bem e não a sua própria satisfação. Veja, eu estava lendo a Sagrada Escritura para dar aula, né? E aí tem uma passagem interessante, que acontece repetidas vezes no fundo, são orações repetidas ao longo das Sagradas Escrituras, né? No capítulo 19 capítulo 19, nem tem capítulo 19. No livro do profeta Baruque, no capítulo 2, capítulo 19, tá louco, cara. No capítulo 2 ele diz o seguinte, né? Ele faz uma oração a Deus, dizendo que, né, Deus deveria salvá-los por sua própria glória, pela glória do próprio Deus, pelo engrandecimento do seu próprio nome, porque o nome de Deus está associado ao povo de Israel, o que significa dizer que a salvação do povo de Israel seria um engrandecimento do nome do próprio Deus, a glorificação do nome de Deus. É curioso porque essa oração pode ser lida de duas maneiras. Ou nós podemos ler essa oração de uma maneira meio safada, do tipo, vocês estão usando de um artifício meio pilantra, né? Do tipo, querendo enganar Deus, né? Ou nós podemos ler essa oração de uma maneira profundamente honesta. Ou de fato eles querem enganar a Deus, só dizer o que Deus gostaria de ouvir para que ele fizesse a vontade do povo,
ou de fato parte de um coração honesto, sincero, que reconhece seu próprio pecado e que a glória de Deus deve ser buscada em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu opto por essa segunda opção. Eles estão visando a glória de Deus em si mesma, porque eles estão confessando seu pecado antes de fazer esse momento de oração, né? E veja, dizer o que Deus quer ouvir não favorece em nada, porque Deus sabe que você só está dizendo porque Ele quer ouvir aquilo ali. E não é que Ele quer ouvir, mas Ele quer que aquilo seja entranhado no teu coração, que esteja de fato, né, partindo de uma honestidade ali. E é isso aqui o ponto no qual nós devemos chegar para vivermos como verdadeiros homens. Ter um coração autenticamente preocupado com a felicidade de uma comunidade pela qual nós devemos ser responsáveis. A esposa e os filhos, entende? Nós devemos ter a preocupação autenticamente voltada para a realização plena deles. Enquanto a nossa preocupação está em palavras, tá certo? Numa intenção que não corresponde com o autêntico desejo do nosso coração, de querer a felicidade deles, da nossa família, da futura família, daqueles por quem nós iremos em algum momento nos responsabilizar, nós estaremos mentindo sobre essa preocupação. E, na verdade, estaremos fazendo crescer uma vaidade aqui dentro. Tá certo? Tudo será feito por orgulho e não por amor, por preocupação autêntica com a felicidade. Isso é o oposto de querer ser homem. Isso é o próprio lado do Rai Piu Piu. É uma imagem de pompa, de preocupação, que no fundo só alimenta o orgulho e a vaidade. E que não se preocupa autenticamente com a felicidade do outro. A preocupação com a felicidade do outro é o critério. Tá certo? É o critério da autêntica maturidade do homem. É nesse ponto que nós precisamos chegar. Compreendeu isso aqui ou não? Deixa aqui no comentário, tá certo? O que você achou desse vídeo? Me responde aqui, né? Me escreva aí a tua opinião. Eu vou adorar ler e respondê-las assim que possível. Deixa o teu like, se esse vídeo te ajudou em algo, compartilhe com os teus amigos, tá bom? E nós nos vemos no próximo. Fique com Deus, um abraço e até.